Olá, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez. Meu nome é Débora Machado da Costa. Eu sou nutricionista, profissional de educação física e health coach. E hoje a gente vai falar sobre os auto-boicotes. Será que o auto-boicote pode estar travando o seu processo de emagrecimento? Será que o auto-boicote ele não pode ser um dos motivos de que você tenta emagrecer sem sucesso? O que é um auto-boicote? O auto-boicote nada mais é do que um comportamento que a gente tem no nosso dia a dia que nos impede de evoluir em alguma situação. E no emagrecimento existem, vários auto-boicotes, existem vários comportamentos de auto-boicote que às vezes a gente nem sabe que é um comportamento de auto-boicote. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns, mas principalmente sobre dois. A gente vai falar sobre aquele pensamento, aquela crença de que mulheres acima de 30, 40 anos têm muita dificuldade de emagrecer. Eu já tenho 35, eu tenho 45 e eu não consigo resultado porque eu não estou mais nessa idade de emagrecer. Isso é um auto-boicote, vou contar para vocês, viu? E um outro comportamento de auto-boicote é a questão da genética. Minha família, todo mundo está acima do peso. Na minha família, todo mundo tem uma quantidade de gordura abdominal muito grande. Na minha família, ninguém consegue emagrecer. Débora, eu estou acima do meu peso, isso é genético. Será que é realmente? Isso até pode acontecer, mas será que realmente isso é o seu caso? Então a gente vai começar falando sobre esses dois principalmente, porque são os dois comportamentos de auto-boicote que eu mais percebo aqui no consultório, que eu mais percebo aqui com os meus pacientes e que realmente acontece mais queixa sobre isso. Então vamos lá. Débora, mas primeiro me explica o seguinte, o que vai mudar na minha vida se eu conseguir ter estratégias e não acionar esses comportamentos de auto-boicote, não entrar nesse comportamento de auto-boicote? Gente, vai mudar tudo. Aqueles quilos que você quer deixar para trás, que você quer eliminar, essa busca do peso mais saudável, do seu peso ideal, ela pode acontecer às vezes com uma mudança de um clique de pensamento. É simples assim, né? E o que não vai acontecer se eu não mudar esse comportamento de auto-boicote? Sabe aquele ditado que diz assim, que para resultados diferentes a gente precisa de atitudes diferentes? Então, é isso. Se você identificar que você tem um desses comportamentos de auto-boicote e mesmo assim você não ter a atitude de querer mudar, sabe o que vai mudar? Nada, não muda nada, né? O Ronaldo fez um comentário aqui que a pessoa quando quer emagrecer, né? Ela não entendia, ela que depende dela, é verdade, né? Exatamente, assim, o emagrecimento, na verdade, entrar no processo de emagrecimento depende só da gente. Não depende da nutricionista, não depende da personal trainer, não depende do médico, não depende do psicólogo, depende da nossa mudança de atitude e mudança de comportamentos de auto-boicote, como a gente está falando aqui agora, né? Então vamos lá, vamos primeiro falar sobre o auto-boicote associado à idade, né? O auto-boicote clássico de eu não consigo emagrecer porque eu já tenho 30, porque eu já passei dos 40, porque eu já passei dos 50. Gente, isso é, na verdade, uma crença, né? Que foi colocado lá na nossa mente de que principalmente mulheres acima de 30, 40 anos têm uma dificuldade muito grande de emagrecer. Não é assim que funciona. Mulheres que já entraram na menopausa têm questões hormonais que muitas vezes precisam ser ajustadas para favorecer o processo de emagrecimento. Mas isso não significa que você, se estiver nessa situação, que você não consegue emagrecer.
E se você ainda não está na menopausa, muito mais fácil ainda. Não existe esse conceito, tá? O que talvez exista é uma sequência de situações na sua vida que não foram favoráveis para acionar o seu metabolismo. Olha onde eu estou indo. Para acionar o seu metabolismo e dessa forma favorecer o seu processo de emagrecimento. Pensa comigo. A mulher chegou uma paciente aqui no consultório, vamos fazer um caso clínico. Chegou uma paciente aqui no consultório com 40 anos e 45, vou botar 45 aqui, aquela metade ali, né? 45 anos e com uma alimentação irregular de praticamente a vida toda, né? Com um desequilíbrio em relação ao consumo de macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, muito grande, né? Uma mulher que não faz atividade física, ou quando faz muito pouco, ou é muito instável no processo de atividade física dela. Aí ela chega aqui no consultório com a queixa de que não consegue emagrecer, que está com muita dificuldade. Aí a pessoa faz o quê? Ela passa a reduzir muito a quantidade de alimentos que está ingerindo, a quantidade de calorias que está ingerindo. Com isso, o que ela faz? Ela diminui mais ainda a taxa metabólica dela. O metabolismo dela fica igual uma tartaruga, igual uma lesma, acho que a lesma é mais lenta que a tartaruga, né? Ou seja, ela vai comer cada vez menos e ela vai ter cada vez mais dificuldade de emagrecer. Então, se chega uma pessoa aqui com esse quadro, com essa situação, a pessoa realmente ela acha que porque ela tem 40, porque ela tem 50, porque ela tem 60 anos, ela não consegue emagrecer. Na verdade, o que ela precisa é parar de ter atitudes na rotina dela, no dia a dia dela, que levam ela a essa situação de redução do trabalho metabólico. Ou seja, numa situação dessa, a gente precisa melhorar a qualidade da alimentação através de um melhor aporte de nutrientes, tanto macronutrientes quanto micronutrientes, né? Ela precisa ativar o metabolismo dela praticando exercício, ela precisa ter uma qualidade de sono melhor também. Dessa forma, a partir do momento que a gente vai lapidando esse processo, é um processo a ser lapidado, a ser construído, não é assim de uma hora para outra. De repente, essa mulher, ela chega e agora eu consigo emagrecer, agora eu estou vendo realmente o peso da balança ali reduzir, né? Eu entrar dentro de um padrão corporal que eu me sinto mais confortável. Por quê? Porque ela mudou essas atitudes, porque ela mudou esse comportamento, na verdade, que travava o metabolismo dela. Aí ela passa a acreditar e deixar para trás essa crença de que uma mulher acima de 30, 40, 50, 60 anos não consegue mais emagrecer. Isso é muito comum, principalmente em mulheres que já tiveram filhos. Essa crença. Eu já tive filho. Não, Débora, porque depois que eu tive filho, eu sei assim, vamos colocar um outro exemplo, que vocês vão entender muito bem, talvez algumas pessoas aqui até se identifiquem. Por exemplo, não, Débora, eu tive filho e antes da minha gestação, do meu filho nascer, eu pesava 55 quilos, por exemplo. Aí agora, depois que meu filho nasceu, coisa e tal, não sei o que, eu tô com 70, mas eu sei que 55 eu não consigo mais chegar. Eu sei que com 55, para mim já vai ser impossível, porque eu já tive filho, né? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se fosse assim, todas as mulheres do mundo inteiro que já tiveram filho estariam acima do peso. Na verdade, a gestação, ela não é um fator para você ficar acima do seu peso. O que é um fator para você ficar acima do seu peso, tanto durante a gestação quanto pós-gestação, na verdade é uma alimentação irregular, que talvez você só tenha aumentado essa alimentação irregular, né, piorado a qualidade da sua alimentação depois que você teve filho, por causa de todas as turbulências associadas à maternidade. É só isso. Mas isso não significa que você não consiga emagrecer. Isso, na verdade, é uma crença. Eu tive 2 filhos.
Eu conheço várias mulheres que tiveram 2, 3 filhos e que estão totalmente dentro do peso adequado. Ah, Débora, mas para você é muito fácil, porque você é nutricionista, você é profissional de educação física. Nananina, não. Eu, na verdade, eu só tenho um conhecimento que eu busco transmitir para vocês. Agora, a capacidade de se manter dentro de um peso ideal, tanto acima dos 40, sabe quantos anos eu tenho? Gente, eu tenho 47 anos. Faço 48 esse ano. Eu estou mais para os 50 do que para os 40. Então, assim, se manter dentro de um peso ideal, na verdade, não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com a gestação, não tem nada a ver com você ser mãe ou não ser mãe. Você estar dentro de um peso ideal depende de você ter uma alimentação saudável, depende de você ter um equilíbrio em relação ali entre o que você está comendo, depende de você praticar atividade física para você, ativar o seu metabolismo. É disso que depende. Depende de uma noite de sono, de qualidade e não da idade. Isso é uma crença, na verdade, que apenas te segura no teu peso que você está agora. Aí vem aquela história, eu não consigo emagrecer. Consegue sim. Consegue sim. A partir do momento que seus hormônios estejam ajustados, que a sua alimentação esteja ajustada, que você esteja minimamente fazendo uma caminhada que seja, você consegue emagrecer. Todo mundo consegue emagrecer. Por que consegue, gente? Porque o emagrecimento ele depende de vários fatores, mas ele depende principalmente de um fator, e isso é para qualquer estratégia nutricional que vocês escolham seguir, seja jejum intermitente, que isso vai ser assunto de outra live, seja dieta cetogênica, seja low carb. O processo de emagrecimento depende de você estar gastando mais caloria do que você está consumindo. E eu não estou nem colocando atividade física nessa conta. Estou falando gastando mais caloria na sua vida normal, ali no seu dia a dia, nas suas atividades diárias. Então você tem que gastar mais caloria e consumir menos. É nessa diferença aqui que entra o processo de emagrecimento. Agora imagina somado a isso o exercício. Aumenta. Você favorece o seu emagrecimento com a prática da atividade física regular. Não só porque você vai aumentar essa diferença entre o que você gasta de caloria e o que você consome, mas porque você vai ativar mais o seu metabolismo. Então, quando a gente fala no emagrecimento saudável e sustentável, é muito importante que a gente deixe de lado essas crenças que limitam o nosso dia a dia, que nos limitam como pessoas, como seres individuais e que a gente pode sim mudar. Uma outra crença que é muito comum, né, aqui no consultório que eu falei com vocês, é a questão da genética. Existe uma colocação que é assim, a genética existe, né? Eu posso ter uma situação genética, como tenho, por exemplo, para o câncer, tá? É um fato. Ponto final, é um fato. Eu tenho uma condição genética. Agora, se eu vou despertar esse gatilho, se eu vou puxar essa arma para a questão genética do câncer acontecer na minha vida, depende de vários fatores, mas de principalmente um, que é o meu estilo de vida. Se eu sou uma pessoa que não praticar atividade física, só me alimentar comendo besteira, beber muito, fumar, não dormir bem, ter uma vida muito irregular, coisa e tal, a possibilidade de eu acordar essa genética, de eu disparar esse gatilho, é muito grande. Vamos falar então agora do sobrepeso e da obesidade. Existe uma condição genética, claro, isso é um fato, de famílias que têm um histórico de sobrepeso e obesidade, né, se mantém dentro dessa situação de sobrepeso e obesidade. Então, se eu estivesse acima do meu peso, meu marido acima do peso também, os nossos filhos possivelmente teriam uma chance muito maior de ter essa facilidade para o ganho de peso. Ok, isso é um fator. Só que a gente só vai despertar esse gatilho, a gente só vai despertar essa genética a partir do momento que o nosso estilo de vida for favorável para isso. Então, se você vem de uma família
aonde a alimentação é muito errada, aonde não existe a prática da atividade física, aonde não existe qualidade alimentar nenhuma, é tudo muito baseado em carboidratos refinados, em fritura, refrigerantes, doces. Você pode, através da mudança da sua alimentação no dia a dia, simplesmente não despertar essa genética. Você pode fazer uma nova realidade para você. A questão é essa. Agora, se você vem dessa mesma família, mas você continua trazendo aquela carga aqui nas suas costas, tá? Com essa mesma herança de uma alimentação ruim, de sedentarismo, de fumo, de bebida, de tudo isso, a probabilidade de você despertar essa genética da obesidade e do sedentarismo também é muito grande. Entende essa relação? Ou seja, a genética, ela pode ser um fator, mas quem dispara o gatilho somos nós. Então, a gente ter a crença, se você chegar no consultório, aqui no meu consultório, você chegou aqui agora, e você virou para mim e falou assim, não, Débora, porque eu não consigo emagrecer, porque a genética da minha família é muito forte em relação à obesidade e o sobrepeso. Eu vou te falar, Nananina, não. A genética da sua família pode ser grande, mas você pode mudar esse quadro. A partir do momento que você muda o que eu chamo de estilo de vida, não é dieta. Você não vai sair daqui com uma dieta. Você vai sair daqui com um plano alimentar e com muita orientação para você mudar o seu estilo de vida. Claro, né, gente? Vocês conhecem o meu método. O método Juntos Emagrecemos é um método onde não existe radicalismo. O método Juntos Emagrecemos é um método onde não existe neuroses nutricionais, onde nada pode. Mas existe uma seriedade muito grande no trabalho, onde se eu achar que a pessoa precisa mudar o estilo de vida dela, como já aconteceu inúmeras vezes aqui no consultório, eu vou falar. Muda o seu estilo de vida. Você não tem obesidade, você não tem sobrepeso, você não tem um peso maior do que você deveria, você está porque o seu estilo de vida não colabora para você estar dentro do seu peso mais saudável. E eu não estou falando, gente, de abdômen tanquinho, eu não estou falando de você ter um corpo ideal igual a fulana de tal, eu estou falando de você chegar na sua melhor versão. Eu estou falando de você chegar na sua melhor condição física e de saúde, aonde você se olha no espelho e você fica felizona com o que você está vendo. E sua autoestima vai lá no alto. É sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, essas questões genéticas, na verdade, essas questões de crenças limitantes, elas não te ajudam no processo de emagrecimento. É muito importante a gente identificar essas crenças. Vamos falar um pouquinho sobre outras crenças limitantes. Eu separei essas duas, que é a genética e a questão da idade, que são as que mais acontecem aqui no consultório, mas existem outras também. O que é uma crença limitante? A crença limitante é uma outra situação, um comportamento muito clássico, talvez você se identifique também, que é o seguinte: Débora, eu vou num evento, eu vou numa festinha, eu fui convidado para ir na casa de amigos e quando eu saio, eu não consigo resistir. Eu saio comendo tudo que tem pela minha frente. Tudo bem, você pode fazer essa escolha, mas isso é uma crença limitante. Isso, na verdade, é um comportamento de auto-boicote. Se você está num processo querendo melhorar o seu estilo de vida, se você não quer puxar gatilhos que sejam negativos para a sua saúde, se você está buscando essa melhora de estilo de vida, você ter esse comportamento, você praticar esse auto-boicote, toda vez que você vai numa festinha, toda vez que você sai com os amigos, toda vez que vai alguém na sua casa, entendeu? Sabe o que te ajuda? Não te ajuda em nada. Isso é um comportamento de auto-boicote. Ah, mas eu nunca consigo. Será que você não precisa apenas aprender a fazer diferente? Vamos lá, numa situação dessas, digamos que eu vá numa festinha esse final de semana. A gente tá naquela fase que não rola isso, né, gente? Vamos combinar. Mas pode ser que, de repente, sei lá, você faça alguma coisa na sua casa mesmo, ali no seu dia a dia.
O que é o ideal numa situação comemorativa, uma festinha ou alguma socialzinha ali na sua casa, aonde você não transforma esse momento num momento de auto-boicote. O ideal numa situação dessa, gente, é fazer um lanchinho antes. É você não ir para um evento social que seja dentro da sua própria casa, aonde terão alimentos ali que não contribuem para o seu processo de emagrecimento, morrendo de fome. Isso é o ideal. Por quê? Quando você for comer, você vai comer porque você gosta daquilo ali. Você vai comer um queijinho brie, um queijinho gorgonzola, ou você vai comer uma massinha, numa quantidade moderada, reduzida. Por quê? Porque você está num processo de emagrecimento, ou porque você quer se manter dentro de um peso ideal, e porque você não está morrendo de fome, porque você fez um lanchinho antes. O que seria um lanchinho antes? Um lanchinho antes pode ser, por exemplo, uma fruta, um iogurte. Um lanchinho antes pode ser uma proteína, como por exemplo ovos mexidos. Quando você chegar no evento social, você já vai estar mais saciado. Aí esse auto-boicote de quando eu vou a algum evento social eu não consigo resistir ao que tem lá, ele começa a ser reduzido. Ele começa a não acontecer com essa frequência. Por um fato muito, muito, muito simples, porque você não vai estar com fome. Entendeu essa relação? Então, a outra questão é o seguinte, olha um outro auto-boicote. Eu não consigo ficar sem doce. A partir do momento que você pensa assim, eu não consigo ficar sem doce, eu não consigo ficar sem açúcar, você já manda lá para sua mente exatamente essa mensagem, que você não consegue ficar sem doce, que você não consegue ficar sem açúcar. Agora, se você muda esse padrão de pensamento para um pensamento onde o eu não consigo se transforma em como seria se hoje eu ficasse sem consumir açúcar? Hoje eu não preciso do açúcar. Hoje eu não vou, hoje eu escolho não consumir o açúcar. É diferente. Lá na sua mente é totalmente diferente. Você está mandando uma mensagem para a sua mente de que você escolheu naquele dia não consumir o açúcar. Olha que legal. A sua mente, ela vai acreditar em você. E o seu comportamento, ele muda. Só que isso precisa ser exercitado. Não é assim, eu fiz uma vez e não deu certo. Faça sempre. Faça todos os dias. Eu escolho nessa refeição ser mais saudável. Eu escolho hoje não comer doce. Débora, mas isso é possível? É totalmente possível. Senão eu não estaria aqui falando com vocês. Né? Você precisa, na verdade, tirar 100% o doce na sua vida? Não precisa. Olha que notícia legal. Mas é muito importante que num processo de emagrecimento e na manutenção do peso ideal, que você consiga controlar o consumo de açúcar. Eu, Débora, se eu consumisse doce todos os dias, já tive uma fase na minha vida assim, tá, gente? Vou contar pra vocês. Há muito, muito tempo atrás, lá na minha adolescência, eu comia muito leite condensado, mamava, né? Leite condensado, biscoito de chocolate recheado. Eram os hábitos alimentares da minha família que eu não trouxe junto comigo. Que eu consegui mudar. E eu consegui mudar também o hábito do doce diariamente, a partir do momento que eu mandei essa mensagem lá para minha mente. Que eu mandei a mensagem para minha mente falando assim, hoje eu escolho ser mais saudável, hoje eu escolho não comer açúcar. Então você pode consumir o açúcar? Você pode consumir o açúcar diariamente ou com uma frequência muito grande? Não pode. Não vai te fazer bem, não vai ser saudável para você. E a chance disso te tirar do seu peso ideal é enorme. É muito, mas é muito grande. Débora, mas no final de semana, eu posso comer um brigadeiro? Eu posso fazer uma mousse de chocolate tradicional? Eu posso comer um pavê? Pode. Mas você pode em grandes quantidades?
Não, você tem que comer uma quantidade pequena, uma quantidade reduzida, entendeu? Aí começa a semana, aí durante a semana você vai trabalhar, ter a tua rotina, casa, filho, tudo isso, pronto. Começa a colocar na sua cabeça, começa a falar para você mesmo, hoje eu escolho não comer doce. Aí nesse momento, qual é o ideal? O ideal é você substituir um doce cheio de açúcar por um doce saudável, por um doce que seja feito da própria fruta, como uma banana cozida com canela, por exemplo, por um doce que não tenha o açúcar embutido, por exemplo, como uma geleia de frutas, onde não tem nem o adoçante e nem o açúcar, como um bolo. Nossa, aqui no meu Instagram tem várias receitas de bolo sem açúcar e sem adoçante, adoçado ou com uva passa, ou com banana, ou com ameixa. E eu vou contar uma coisa para vocês, porque se os meus filhos comem e são crianças normais, que gostam de açúcar como qualquer outra criança, é porque fica gostoso. E fica super gostoso. Muitas vezes são receitas que eu recebo dos meus pacientes. Débora, fiz essa receita aqui, ficou maravilhosa. Palmas para eles, porque eles estão justamente nessa busca da redução do açúcar, que você pode entrar também. E isso é o quê? Isso é você desconstruir o auto-boicote do eu não consigo ficar sem açúcar, eu não consigo ficar sem doce. Isso é um pensamento limitante, isso é um pensamento que na verdade só te boicota. E quanto mais você repete isso, preste atenção nisso, quanto mais você repete isso, mais você incorpora isso na sua realidade. E realmente vai ficar cada vez mais difícil você ficar sem açúcar. Agora, a partir do momento que você começa a mudar a forma de pensar em relação ao açúcar, que naquela refeição, que naquele dia você escolhe ficar sem o açúcar, você começa a mudar também a sua realidade. Você começa a mudar as escolhas que você faz aquilo ali. E a nossa realidade ela é formada pelas nossas escolhas. Então, vocês entendem como tem toda uma relação? Uma outra situação, só um parênteses aqui falando do açúcar, né? Já que a gente está falando do doce, é o seguinte, gente, não adianta a gente tirar o açúcar e nos encher de adoçante, principalmente qualquer tipo de adoçante. Isso vai ser assunto para um outro vídeo ou para uma outra live, tá? Mas não adianta, gente, Débora, eu não estou consumindo açúcar, mas eu como um monte de doce com adoçante, eu jogo xilitol em tudo, eu jogo stevia em tudo. Não é o ideal. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas também não é o ideal, tá? Então, olha só, a gente já falou do auto-boicote associado à idade, de que mulheres acima de 30, 40, 50, 60 anos não conseguem emagrecer. Eu já desconstruí isso para vocês. Isso é uma falta de verdade, isso é uma mentira, isso não existe. A gente já desconstruiu a crença também de que a genética é uma situação associada à obesidade ou sobrepeso. Quem puxa o gatilho somos nós. Você pode até ter um componente genético que favoreça o sobrepeso e a obesidade, mas quem puxa o gatilho somos nós, de acordo com o estilo de vida que a gente escolhe ter. Você pode achar que numa sexta-feira à noite, igual hoje, por exemplo, que é sexta-feira, você pode achar que você não consegue resistir às comidas mais calóricas, de repente, de um momento social. Na verdade, você consegue, só que você precisa se preparar para isso. Você não precisa pensar, eu não consigo. É como eu vou fazer para eu não me encher de besteiras numa sexta-feira à noite, no sábado, no final de semana, num evento, na casa de uma amiga. Uma outra situação é a questão do doce. Ao invés de você pensar, eu não consigo ficar sem doce, eu não consigo ficar sem açúcar, eu não consigo emagrecer, olha só que loucura. Eu não consigo emagrecer porque eu não consigo ficar sem doce. Você falou, eu não consigo 2 vezes. Você substituir esse padrão de pensamento por como eu vou ficar sem doce hoje? Hoje, nessa refeição, eu escolho ficar sem açúcar. Hoje, nesse dia, eu escolho ficar sem açúcar. E substituir por fontes doces, naturais ali, que você possa consumir. Isso,
gente, é uma educação de paladar, tá? A gente consegue construir o nosso paladar, tanto para o mais doce, menos doce, mais salgado, menos salgado. Isso é uma construção de paladar. Então, a partir do momento que a gente identifica altos boicotes dentro da nossa realidade de vida, dentro da logística da nossa vida, dentro de todo o nosso padrão cultural em relação à alimentação, a gente consegue ir construindo um emagrecimento saudável e sustentável. O auto-boicote, muitas vezes, ele vem de toda a sociedade que vem junto com a gente. Às vezes não vem só da gente. Essa questão que eu conversei com vocês sobre a mulher de 30, 40, 50 anos não conseguir emagrecer. Quantas pessoas vocês já não ouviram falando disso, né? Que não consegue emagrecer por causa da idade. E eu sou, na verdade, uma prova disso, porque eu tenho muitas e muitas pacientes que conseguem um resultado maravilhoso de emagrecimento, mesmo tendo 30, 40, 50, 60 anos. Isso nunca vai ser um fator que limite elas a chegar dentro de um peso mais saudável, dentro de um peso mais ideal, né? E um último fator de auto-boicote é o seguinte: é você querer ser sempre outra pessoa, é você querer o corpo daquela outra pessoa, né? Nós somos seres únicos, nós somos seres individuais. O nosso biotipo é individual, né? Eu tenho um biotipo, a Joana tem outro, a Maria tem outro, você que está aí do outro lado me assistindo tem outro biotipo. Então, a questão da comparação, na verdade, ela é altamente massacrante. A partir do momento que você embute lá na sua mente que você quer aquele corpo ali, quando você se olhar, você não vai estar satisfeito, nunca. Por quê? Porque você não é aquela pessoa. Você não é aquela pessoa. Então, quando você se olhar no espelho, você não vai ver aquilo. Você vai falar assim: se eu não estou vendo aquilo, então eu não estou satisfeita com o que eu estou vendo. Isso é um comportamento super boicotador, tá bom? Então, qual seria uma solução para isso? A solução para isso, primeiro, é a gente se aceitar como a gente é. E depois, chegar na nossa melhor versão. No nosso corpo mais saudável, no nosso corpo que a gente goste mais, que a gente olha no espelho e fala: tô feliz com o que eu tô vendo, tô satisfeito com o que eu tô vendo. Não necessariamente ser uma outra pessoa, porque isso é um padrão boicotador muito grande e, na boa, é inalcançável. Vamos combinar que isso é inalcançável. Ninguém consegue chegar a um padrão corporal de outra pessoa. Seja você, busque o seu melhor, busque o seu melhor peso saudável. Qual é o meu melhor peso saudável? Qual é o meu melhor corpo? Independente de peso, independente de balança, chegue no seu melhor corpo, que você coloca uma roupa, você se sente bem, que você se olha no espelho e você se sente feliz, mas aceitando o seu corpo com o biotipo que ele tem, aceitando o seu corpo exatamente do jeitinho que ele é. E dessa forma eu tenho certeza que a tua autoestima melhora, que o teu comportamento com o alimento ali no dia a dia melhora também, que a tendência de fazer maluquices nutricionais para chegar ao corpo de outra pessoa também vai reduzir. E a partir do momento que você não faz essas maluquices nutricionais, fica muito mais fácil de você se manter dentro do seu plano alimentar, de um plano alimentar que tenha sido elaborado para você, ou que você escolha fazer com leveza no seu dia a dia e não buscando fazer alguma coisa que alguém fez para chegar naquele outro corpo que não é o seu. Entendeu? Tá bom? Então, gente, a gente vai encerrar essa live por aqui, tá? Muito obrigada a todo mundo que esteve por aqui e até a próxima.